pesquisador ele quer investigar a relação entre duas variáveis, uma relação de causa e efeito, a gente pode fazer testes de regressão. Em outros vídeos que eu vou deixar o link embaixo aqui desse vídeo, a gente fez testes de correlação de Pearson e de Spearman que investigam a relação entre uma variável e outra, mas não uma relação de causa e efeito. E aqui a gente está falando de causa e efeito, de quanto que uma variável consegue predizer a outra. Então, quanto que uma variável independente ou uma variável ou preditora consegue prever a variação da variável dependente. Um exemplo que a gente pode pensar aqui seria o nível de estresse, como que o nível de estresse pode influenciar, né, ou prever o desempenho de acadêmicos, né? Então, o desempenho acadêmico dos estudantes. O quanto que o estresse ele pode influenciar, o estresse como uma variável independente pode influenciar a VD, desempenho acadêmico dos estudantes. Muito bem. Uma um estudo que a gente realizou, conduzido pela psicóloga Lesca e com a colega professora Camila, investigou a qualidade de vida de estudantes em cursos preparatórios para vestibulares de medicina. E nesse estudo, a gente verificou, através de um modelo, aqui foi feita uma regressão linear múltipla, que eu vou mostrar num outro vídeo, mas nesse momento simples a gente está falando de uma única variável, o quanto que ela consegue explicar a variação daquela variável dependente. Aqui a gente teve uma variável, o R2 ajustado embaixo da tabela, que aproximadamente 42% da variação da variável VD, que era a qualidade de vida, foi influenciada por essas variáveis que estão aqui no modelo. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar, mas é super interessante entender como que é a qualidade de vida de pessoas que estão em cursos preparatórios de medicina, para o vestibular de medicina, mas também de outras áreas, para concurso também, que a gente sabe o quanto que isso pode impactar a qualidade de vida dessas pessoas. Então vai ficar o link na descrição do vídeo aqui, quem quiser acessar, fica à vontade. Bom, como é que a gente vai interpretar o coeficiente de correlação? Quando o coeficiente é positivo, conforme o valor de x aumenta, o y também vai aumentar. Por exemplo, quanto maior o tempo gasto nas redes sociais, maior seria o nível de ansiedade. Negativo, conforme o x aumenta, o y vai diminuir. Quanto maior for a autoestima, menores os indicativos, né, os índices de depressão. O R ajustado, que eu falei há pouco, então vai ser essa proporção da variância em Y explicada por X. Por exemplo, um R2, a gente usa o ajustado ali de 0,45, indica que 45% da variação nos sintomas de estresse são explicados pelo número de horas de sono. Então, a gente vai verificar o quanto que uma variável, né, consegue predizer a outra variável. A gente tem alguns pressupostos importantes aqui nesse momento. Quatro que eu vou falar com vocês são a linearidade, homocidasticidade, normalidade dos resíduos e independência dos resíduos. Então, primeiramente, a relação entre a variável preditora e a variável dependente deve ser linear. Por exemplo, uma relação linear entre estresse no trabalho e satisfação de vida, né? Quanto maior o estresse no trabalho, menor essa satisfação de vida. Homocidasticidade é a variância do erro de cada variável independente ou preditora é constante para todos os valores dessa variável. A normalidade dos resíduos, os resíduos devem ser distribuídos normalmente. E a independência dos resíduos, a gente precisa que os resíduos não sejam correlacionados entre si. E aí a gente pode solicitar o teste de Durbin-Watson, que testa a autocorrelação dos resíduos. Quando o resultado dele é não significativo, a gente vai ocorrer a independência dos resíduos, né? Então a gente vai verificar que eles não estão correlacionados entre si. Depois eu mostro ali no nosso JASP como realizar esse teste também. Então, vamos pensar num problema de pesquisa. Qual é o impacto do salário sobre os níveis de felicidade dos trabalhadores? Considerando o quanto de aumento salarial pode explicar a variação nesses níveis. A gente consegue fazer essa pesquisa, essa análise, né, através de uma regressão. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela lá do nosso JASP. Deixa eu só voltar que depois aqui a gente vai ter como reportar. Deixa eu só compartilhar a tela do JASP, que já tem o banco com a variável renda, né, o pagamento ali, e o nível de felicidade, mensurado por uma escala. A gente vai vir aqui em regressão, regressão linear, e a gente vai colocar qual que é a nossa variável dependente. A gente quer saber a influência da renda no nível de felicidade. Aqui a gente vai colocar a nossa variável pagamento e a gente vai solicitar aqui em estatísticas o teste de Durbin-Watson
para verificar se está respeitando o pressuposto que a gente falou há pouco. Então, como ele não foi significativo, a gente considera que sim, que pode ser utilizado, não feriu esse pressuposto. E aí, a gente vai olhar aqui para o nosso R2 ajustado. Então, aproximadamente 33% da variância lá do nosso nível de felicidade, da variação do nível de felicidade, pode ser explicado pelo valor que o funcionário recebe. Como é positivo, a gente vai pensar, quanto maior o salário, maiores os indicadores em felicidade. Aqui tem os resultados da ANOVA também, que vai dizer que esse nosso modelo é um modelo, ele foi um P significativo, né? Então ele é um modelo que pode predizer, vai conseguir predizer, então, essa alteração. E aí a gente consegue verificar também que a variável, né, pagamento, o quanto que ela é significativa também nesse processo de predizer o nível de variação que a gente vai ter no nosso nível de felicidade. Se não fosse um P significativo aqui, o nosso modelo não seria adequado para explicar essa variação. E aqui a gente já é o contrário, ele tem que ser não significativo para não ferir um dos pressupostos da nossa análise. E daí, como que a gente vai reportar esses dados? Então, retornando ali para o nosso slide, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Uhum. Uma das possibilidades, né, pode ser em forma de tabela ou como que vai ser abordado. A gente poderia verificar que o salário explicou 33,5% da variação, né, nos níveis de felicidade dos trabalhadores. O R2 ajustado foi de 0,33, indicando que um aumento no salário está associado a um aumento proporcional nos indicadores de felicidade. O valor de beta igual a 0,58 e um P menor que 0,01. Então, essa seria uma forma de reportar esse dado, e a gente vai ter outros vídeos de regressão e outros vídeos de análises realizadas do JASP num próximo vídeo. Então, um abraço e até mais.